Oi, turma! Espero que vocês estejam todos em casa, rezando para que dias melhores cheguem. Sintam-se abraçados, acarinhados e beijados por mim, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Bem, vocês devem estar vendo, minha lousa tá completamente cheia de informação. E por quê? O nosso tema da aula de hoje é redação, cujo objetivo da aula de hoje é aprender o gênero dissertativo argumentativo. Um gênero que ganha uma proporção maior na vida estudantil a partir do Enem. Por quê? Porque é o gênero cobrado no Enem. Mas vale ressaltar que ele é um gênero que caminha na vida estudantil no 8º ano, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º ano do ensino médio. Mas não só aí. Ele também está presente em concursos públicos. Então é muito importante para qualquer estudante que tem uma vida, que deseja ter uma vida acadêmica ou fazer um concurso público, aprenda esse gênero dissertativo argumentativo, tá? Mas antes de falar de qualquer gênero, a gente tem que ter em mente dois conceitos importantes, tá? É a coesão e a coerência, né? A coesão e a coerência, elas andam juntas para que um texto tenha sua estrutura e tenha o seu sentido, certo? A coesão, ela está relacionada com a forma do texto, como o texto se liga, tá? Entre frases, entre parágrafos, né? É muito comum ouvir o termo conectivos quando se fala em coesão, porque os conectivos são conjunções, advérbios que fazem com que o seu texto se ligue parágrafo por parágrafo, frase por frase, né? Então é muito importante a gente entender esses conectivos e perceber a importância da coesão, tá certo? Já a coerência, ela está mais ligada ao sentido do texto, certo? A como a gente constrói as nossas ideias dentro do texto. Não sei se vocês já ouviram dizer a expressão fulano é incoerente. O que é dizer que alguém é incoerente? O discurso de alguém é incoerente. É dizer que o que ela fala não está fazendo sentido. Então, coesão tem a ver com a estrutura, com a forma do meu texto, como eu ligo as frases, as palavras e os parágrafos. Coerência tem mais a ver com o sentido e com minhas ideias. Então, para que eu possa construir um texto da melhor forma, ele tem que estar bem ligado e as ideias têm que estar bem construídas, certo? Entenderam? Então, coesão e coerência são fundamentais para a construção do meu texto, para que ele tenha sentido, tenha organização, certo? E o gênero dissertativo argumentativo, ele exige muito de coerência e de coesão, tá? Então vamos entender um pouquinho mais desse gênero, tá? É um gênero que basicamente ele parte de um tema. Toda proposta de redação, toda a construção de um texto, ele vai partir de um tema. Violência contra mulheres, fake news, né? Coronavírus, né? Então a gente tem vários temas que dentro do nosso cotidiano, ele pode ser um possível tema para a construção de um texto dissertativo argumentativo. É lá naquele texto que eu vou expor a minha opinião e a minha ideia acerca daquilo ali. Só que eu não posso construir meu texto sem um embasamento, sem uma forma de comprovar que aquilo ali é real. Então, um dos critérios do gênero dissertativo argumentativo, principalmente no Enem, é não escrever o texto na primeira pessoa, certo? Ou seja, não se colocar dentro do texto. Como você vai escrever um texto sem se colocar dentro dele, você tem que estar atento a evitar expressões como meu, minha, na minha opinião, eu acho, tá? Então é possível que você elimine essas expressões do seu texto dissertativo argumentativo, para que ele se torne mais coerente, tá certo? Então preste atenção nisso. Quais são as estruturas básicas do texto dissertativo argumentativo? Bem, eu coloquei aqui na lousa, tá? O primeiro, a gente tem a introdução. No segundo, a gente tem o desenvolvimento. Alguns autores vai chamar também de argumentação aqui, tá certo? E por último, nós temos a conclusão.
Então, professora, a senhora está me dizendo que o texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 partes. Exatamente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai aprender um por um, tá certo? O que é a introdução? Na introdução é o primeiro parágrafo. Lembre-se de deixar o espaçozinho no começo da linha. Primeiro parágrafo. Lá você vai apresentar o tema. O tema é a proposta que lhe foi lhe dada na redação. Então, lá você vai apresentar e vai também explicar a sua opinião, que é chamada de tese. A sua opinião acerca daquilo ali que está sendo colocado. Ah, professor, então tá. Tema está na minha própria proposta. Vamos supor, violência contra mulheres. É meu tema. Então, eu vou apresentar o tema, certo? Depois, eu vou defender meu ponto de vista. A sua opinião, ou seja, a minha ideia principal sobre aquele tema, certo? Então, é lá que você vai fazer isso, certo? Agora, professora, quantos parágrafos eu tenho que ter numa redação? Quantas linhas minha introdução tem que ter na redação, tá? O ideal, há questionamentos acerca da quantidade ideal de linhas de um parágrafo numa redação. Há quem diga que um parágrafo ideal tem de 4 a 6 linhas. Há quem diga que tem de 4 a 8 linhas. Há quem diga que tenha de 3 a 6 linhas. Então, não há uma formalização da quantidade de linhas ideal em um parágrafo. Mas o ideal é que a gente seja objetivo na nossa redação. E a introdução não precisa ser grande. Você só está apresentando o seu tema e explicando a sua tese. Então, acredito eu que 4 linhas seja o ideal para a sua introdução. Tá certo? Então, não precisa falar muito. É melhor falar pouco e objetivo do que falar muito e ser bastante subjetivo. Tá certo? Se colocar demais dentro do texto. Professor, e como é que eu posso começar a minha redação? Como é que eu posso começar a minha introdução? Eu botei alguns conectivos muito importantes na introdução, certo? Quais são eles? No que se refere, então, estou falando sobre a violência contra mulheres. No que se refere à violência contra mulheres, já é uma forma de começar a minha redação. É de conhecimento geral que, então, a violência contra mulheres. Posso botar há tempos, observa-se. Olha a presença dos verbos acompanhado da parte do índice de determinação do sujeito. Observa-se. Eu não estou dizendo que eu observo, tá? Isso é muito importante, porque eu não estou me colocando dentro do texto. Eu estou sendo altamente objetivo e não subjetivo. Muito se tem discutido sobre... Posso começar? Muito se tem discutido sobre a violência contra mulheres, né? É de fundamental importância. Então, aqui eu botei diversos conectivos que nos ajudam a iniciar e a escrever uma boa introdução, tá certo? Lembre-se, introdução, você vai apresentar o tema da sua redação e explicar a sua ideia, o seu ponto de vista, certo? Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento, certo? O desenvolvimento, ele pode ser dividido em 2 parágrafos, tá? Então, eu posso fazer em um parágrafo ou em 2 parágrafos, desenvolvimento. Eu botei o número 2 aqui, mas posso ter 2 parágrafos no desenvolvimento. Se eu botei meu ponto de vista lá sobre a mulher, certo? E lá no meu ponto de vista, eu botei que diversos fatores colaboram para que a mulher seja vista dessa forma na atual sociedade. Então, dentro do meu desenvolvimento, eu vou dizer quais são esses fatores, né? Eu vou ter que explicar, eu vou ter que argumentar sobre aquilo ali, tá? Então, o desenvolvimento é o momento em que você vai comprovar a sua tese. E como é que você comprova? Você vai ter que argumentar. Você vai ter que convencer aquela pessoa que está lendo a sua redação que aquilo ali é verdade, que você comprovou aquilo ali. Segunda coisa, você tem que fundamentar, ou seja, buscar provas, ter provas que aquilo que você está falando é verdade. Por isso que é tão importante a leitura dentro do cotidiano da gente para a construção de uma redação, certo? Quais são os conectivos que eu coloco dentro da minha redação? Eu botei aqui de verde
algumas informações importantes aqui, quanto ao índice de determinação do sujeito. Usem sempre verbos assim, acrescenta-se, refere-se, permite-se, para que a gente não se coloque dentro do texto, certo? Quais são os conectivos importantes dentro de um texto? Dentro do texto, na parte do desenvolvimento, ó. Botei diante disso, entre outros fatores da nossa sociedade, né? Atualmente, observa-se que, além disso, porém, mas, todavia, contudo, entretanto, em consequência disso, nota-se que há registros históricos, certamente, de acordo com, segundo ou porquê. Então, dentro do meu desenvolvimento, eu vou ter que comprovar. Então, eu vou ter que dizer assim, de acordo com pesquisas apresentadas no jornal tal, é possível ver que diversas mulheres atualmente sofrem agressões físicas, psicológicas de seus companheiros, né? Então, apresentei as pesquisas no jornal. Então, eu comprovei a minha ideia. É isso que é preciso entender no desenvolvimento. Você pode dar exemplos, né? Se eu estou falando de violência contra mulheres, eu posso dar exemplo da Lei Maria da Penha, né? Que é de conhecimento de todos, né? Então, eu tenho que comprovar que aquilo ali é verdade. Então, esses conectivos são de extrema importância para a construção do texto, tá? Por último, nós temos a nossa conclusão. O que é a nossa conclusão? Tá certo? É lá que a gente vai botar uma síntese, um resumo, para que a gente busque uma proposta de solução, né? Não, você não vai solucionar aquele problema da violência contra mulheres, mas você vai buscar melhorias de lidar com essa situação. Ah, professora, então eu não preciso botar na conclusão uma solução definitiva daquele problema. Não. Você tem que dar sugestões de possíveis soluções para amenizar aquele problema na nossa sociedade. Tá certo? Lembrem-se, os direitos humanos não firam os direitos humanos, tá? Então, tem que ter cuidado para isso. Palavras agressivas, palavras ofensivas, palavras que gerem preconceito, tenham cuidado para não colocar isso dentro da redação de vocês, certo? Então, quais são os conectivos para eu poder concluir minha redação? Conclui-se que, percebe-se que, é preciso que, é necessário, dessa forma, sendo assim, em virtude de, do que foi mencionado, portanto, logo, então, assim, por isso, tudo, tendo em vista os aspectos mencionados. Então, a introdução, gente, eu botei aqui diversos elementos para você começar a sua introdução, fazer o seu desenvolvimento e terminar a sua conclusão. Esses conectivos são muito importantes para que a gente consiga construir a nossa redação e ela tenha coesão. Aí, para ter coerência, a gente tem que usar as nossas ideias, fazer com que elas tenham sentido. Certo? Deu para entender? Introdução, você apresenta o tema e explica a sua tese. No desenvolvimento, você defende a sua tese com argumentos e provas. Na conclusão, você dá uma possível proposta de solução desse seu problema. Certo? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer uma redação? Sabe por quê? Primeiro, elas não dominam português. Por que elas não dominam português? Elas não escrevem. Fato. Se eu não escrevo, como é que eu vou dominar? Então, a primeira coisa que tem que mudar na sua rotina é a escrita. Ela tem que ser presente. Segundo problema, conhecimento do tema. Eu não assisto televisão, eu não leio jornal, eu não busco informação, eu vou adquirir conhecimento? Não. Então, é necessário observar, ler, ouvir notícias, certo? E por último, a estrutura da redação. A gente acabou de ver quais são as três partes da estrutura do texto dissertativo argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Fiquem com Deus e até a próxima, galera!